Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia a todos. Mais um dia aí para a gente compartilhar a palavra. Se você quiser acompanhar comigo, o texto hoje está lá em Gálatas, livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1 ao 5. Gálatas 6, 1 ao 5. Nós, há um ano atrás, falamos sobre como nós entramos, nessa pandemia. Está lá gravada no site, no canal do YouTube da comunidade, como nós chegamos a essa pandemia, quais foram as causas, Será que foi o juízo de Deus? Será que foi o diabo? Será que foi uma irresponsabilidade humana? Nós concluímos que foi uma irresponsabilidade humana que nos trouxe até aqui. E hoje nós vamos analisar um pouquinho, aprender um pouquinho como devemos sair dessa pandemia. Como nós devemos nos comportar e sair dela, No caso, sair melhores do que entramos. Isso que nós vamos ver hoje. E Paulo, apóstolo Paulo, nos ajuda com alguns conselhos que ele deu à igreja da Galácia, que se aplicam bem ao nosso contexto de hoje. Então vimos como entramos, hoje vamos ver como devemos sair. Porque nós vamos sair. Amém? Uma hora nós vamos sair. Há um tempo definido para todas as coisas por Deus debaixo do sol. Uma hora nós vamos sair. Então como nós vamos sair? Melhores ou piores que entramos? Precisamos sair melhores como igreja e como indivíduos. Amém? Gálatas 6, 1 ao 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão ou brandura, algumas traduções. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Amém. Até aqui. Senhor, é a mulher que me deste. Quem lembra essa frase? Quem disse? Adão, na sua defesa, na primeira bobagem que o homem fez no mundo, Adão protocola essa defesa no tribunal de Deus. Não colou. Não deu certo. Deus não aceitou essa justificativa. Ela é um símbolo, essa frase é um memorial, um símbolo da nossa irresponsabilidade como homens. Na primeira oportunidade, na primeira coisa errada, no primeiro erro, no primeiro tropeço, desde o princípio, o homem, ao invés de assumir a sua responsabilidade, colocou no primeiro que ele viu passar. No caso, só tinha Eva, ficou nas costas de Eva. Senhor, a mulher que me deste. Essa defesa de Adão, ela mostra ainda, nos dias de hoje, que temos muito a ver com ela. Porque, em relação a essa pandemia, nós temos uma dificuldade enorme de assumir a responsabilidade por ela. Porque você pensa assim, mas o que eu tenho a ver com a pandemia? Não fui eu que causei. Eu não fiz nada para causá-la. Da mesma forma que você diz, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Eu não estava lá. Mas nós somos responsáveis e responsabilizados por Deus acerca do pecado de Adão. E também, certamente, Deus nos considera responsáveis como humanidade acerca da pandemia. Porque foi a humanidade quem a causou. Não foi o diabo, não foi o próprio Deus, foi o próprio homem. Então nós culpamos a China, os chineses, os políticos, culpamos o próprio coronavírus, culpamos a falta de vacina, culpamos, enfim, a falta de solução. E é como se nós disséssemos ainda hoje para Deus, Senhor, é a pandemia que o Senhor nos deste. Nós temos dificuldades de assumir essa responsabilidade. Só que o coronavírus sempre existiu na natureza. Só virou um problema quando o homem resolveu manusear
de uma forma indevida à natureza, causando essa tragédia toda. Maiores informações naquela outra ministração, não vou entrar nisso agora. Mas a maior evidência é que o coronavírus, a pandemia, surgiu de um manuseio de animais silvestres lá, exóticos, que causou isso. Essa é a maior evidência, a maior explicação. Então o homem é culpado, porque ele agiu sobre a natureza de uma forma que não deveria ter agido. E aconteceu tudo isso. Então a culpa não é de A ou B, a culpa é da humanidade. Quando Deus olha para isso, certamente nos enxerga como um todo nisso, nos responsabiliza também. E se nós não nos responsabilizarmos, a chance de sairmos piores dessa pandemia do que entramos é enorme. Quando nós não assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, não temos a chance de melhorar. E a pandemia, ela se tornou um grande coringa, porque ela justifica a nossa inadimplência. Quantos já ouviram isso aqui? Vou atrasar porque está na pandemia. Não estou dizendo daqueles casos que, de fato, a pessoa perdeu o emprego e tudo mais. Estou dizendo que virou carta na manga para todo mundo. Virou justificativa para a nossa agressividade, falta de tolerância, para o nosso pecado. Virou desculpa para o nosso individualismo, para o nosso isolamento de Deus. Não estou dizendo aquelas pessoas que não podem estar presentes, estou dizendo isolamento de Deus, não de uma igreja. Virou desculpa para tudo. Mais uma vez repito, é como se nós disséssemos a Deus: Senhor, tudo isso é por conta da pandemia que nos deste. Se o Senhor não tivesse nos dado, não teria acontecido isso. Será que vai colar essa defesa? Não colou lá atrás. Eu acho que não vai dar bom de novo aí esse negócio. Responsabilidade é nossa. Essas desculpas que nós damos revelam que nós estamos muito mais identificados com o primeiro do que com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Nos revela que essa carga genética de Adão, em colocar a culpa no outro, ainda é muito viva em nós. Nós somos especialistas em colocar a culpa no outro e não assumir nossa parcela. Portanto, precisamos entender de uma vez por todas que nós, humanidade, somos o vilão da história nisso tudo. E a pandemia é apenas a cela que nós nos metemos pelo crime que cometemos. A pandemia é a consequência de uma ação humana indevida sobre a natureza. Então nós precisamos entender isso, assumir a nossa parcela, entender que a humanidade é responsável para que nós possamos, como igreja, como indivíduos, sairmos melhores do que entramos nessa pandemia. E não se engane, a chance de sair pior é muito grande. Quantas pessoas não se perderam pelo caminho? Mas nós estamos aqui, e o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui, para trabalhar em nós e nos convencer de que nós temos que sair melhor, de alguma forma. Paulo nos ajuda então, o apóstolo Paulo nos ajuda em 6 pontos aí que estão no texto que nós lemos. Primeiro deles, diz lá, verso 1, 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com brandura, com mansidão. Restaurar com brandura e com mansidão. A pandemia, irmãos, talvez tenha revelado e nos tornado mais agressivos, revelado nosso coração agressivo, nos tornamos mais irritados, menos tolerantes, e o apóstolo recomenda brandura. Brandura aí, a palavra no original, no grego, vai dizer uma não agressividade, bondade, humildade, tranquilidade. Então vocês que são espirituais, ou seja, espirituais em que sentido? Vocês que são mais maduros na igreja, ao corrigir quem errou, o faça sem agressividade, sem dureza. E o interessante de pensar nesse conselho é porque Paulo não mandou simplesmente restaurar a pessoa, porque ele poderia ter dito: restaurem as pessoas. Se alguém for surpreendido, restaure essa pessoa.
Mas Paulo faz questão de colocar um adjetivo junto com o verbo aí. Junto com restaurar, ele diz: restaure, mas não restaure de qualquer jeito. Restaure com brandura, com mansidão. E existem pelo menos duas explicações para isso. A primeira é porque quer parecer que no cristianismo, é um princípio geral do cristianismo, que nós devemos pautar nossa vida, as nossas ações, sempre pelo meio que cause menos danos ao outro e a tudo que está à nossa volta. Por exemplo, Jesus nos aconselhou: se o seu irmão pecar contra você, você vá lá e resolva com ele diretamente. Se não resolver, você chame uma testemunha. Se não resolver, você chame a congregação. E, em última análise, uma eventual excomunhão, caso a pessoa esteja numa prática deliberada do pecado. Mas perceba que Jesus não diz para você, como diz o outro, né, matar a mosca com o canhão. Primeiro você vai lá e tenta resolver, menos dano possível. Ou seja, sempre devemos agir pelo meio que cause menos dano. Existem situações que não tem opção, vai causar danos, mas sempre pelo meio que cause menos problemas. E em segundo lugar, o segundo motivo pelo qual Paulo diz que nós devemos corrigir, restaurar com brandura, é porque a igreja pode facilmente se tornar um ambiente árido, doentio, se corrigirmos as pessoas com dureza quando elas são surpreendidas no pecado. Perceba que surpreendidas no pecado, no acidente de percurso da vida, que todos nós estamos sujeitos, e aquele que não peca faz de Deus um mentiroso. Não está falando aqui daquela pessoa que está decidida a viver no pecado, é aquela que é surpreendida em alguma falta. Mas é fácil encontrar pessoas nas igrejas por aí que estão doentes, porque não são restaurados com brandura. E se nós aqui, hoje, não aceitarmos a verdade bíblica de que a igreja é a reunião dos piores pecadores, como por exemplo o ex-assassino Paulo, como por exemplo o ex-traidor Pedro, como por exemplo o ex-corrupto Mateus, o ex-adúltero Davi, o ex-incrédulo Tomé, tem mais, o ex-inútil Marcos, a ex-prostituta Maria Madalena, o ex-possuído Gadareno. Olha que time. Se nós não aceitarmos que a igreja é composta pelos piores dos pecadores, nós então seremos um bando de cínicos, religiosos, e nunca traremos a brandura do perdão do Evangelho sobre as nossas vidas. Se nós não aceitarmos que a igreja é composta pelos piores dos pecadores, dos quais nós e eu estamos incluídos, nós seremos cínicos, faremos um teatro, e nunca traremos o frescor, a brandura, a mansidão que o perdão do Evangelho traz. A igreja não é feita de pessoas perfeitas, mas sim de pecadores humilhados e arrependidos, lavados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Nós, irmãos, como igreja em geral, nós somos a única instituição da face da terra que reconhecemos que somos miseráveis e que precisamos, por conta disso, de um Salvador fora de nós, externo a nós, porque em nós bem algum habita. Sendo assim, seria uma incoerência, é uma incoerência da parte da igreja reconhecermos tudo isso, que somos miseráveis e que precisamos do Salvador, e quando alguém é surpreendido em algum pecado, o tratamos com dureza. Porque se tratamos com dureza, estamos dizendo sem falar que não aceitamos que aquela pessoa seja surpreendida. Nós não estamos sendo coerentes com a nossa fala, com o nosso discurso, e a nossa atitude está descompassada se fizermos isso.
Porque qual é o motivo de restaurarmos com dureza? Coisa do tipo, né? O cara errou, a pessoa errou com você, e você, tudo bem, aceita a restauração, mas não antes da pessoa rastejar o suficiente para merecer. Restaurando com dureza. A pessoa errou com você na sua célula, mas você aceita ela de volta. Mas não antes da pessoa rastejar o suficiente, comer pó o suficiente. É justamente o oposto do que o apóstolo está recomendando. Restaure com brandura, não com dureza. Porque a igreja é a reunião dos piores pecadores da face da terra. É incoerente agir dessa forma. Agindo assim, você pode causar em um novo convertido, por exemplo, ou alguém que seja imaturo, você pode induzir essa pessoa a duvidar até do próprio novo nascimento dela, da própria salvação que ela tem. O sujeito acabou de chegar na igreja, e você flagra ele, pega ele embriagado em um churrasco por aí. O que você faz? Você restaura com brandura? Ou você despeja 700 versículos na cabeça dele sobre santidade, sobre santificação? Percebe o que nós fazemos? A pessoa passa a entender que não há um lugar no reino para ela, se você não corrigir com brandura. Porque ela ainda está presa, ligada a coisas que não prestam. E às vezes é um processo que está acontecendo. Então toda vez que nós invertemos a ordem da salvação, nós complicamos as coisas. Quando exigimos santificação antes da justificação, antes do perdão de Deus, complicamos tudo. Quando colocamos Levítico antes de Êxodo, complicamos tudo. Então nós temos que tomar cuidado com a igreja, com as pessoas na igreja que estão chegando. Cuidado com os irmãos que são imaturos, corrigir com brandura. Não é raro encontrarmos lamentáveis suicídios de líderes, olhando para o outro lado do balcão agora, de pastores, de líderes, porque a igreja exige dos líderes um padrão de santidade que não é bíblico, impossível de ser alcançado. O líder não pode nunca perder a cabeça, perder o controle. Por exemplo, ele não pode se estressar com alguma situação, ficar nervoso com determinada situação, porque, você viu? O pastor é nervoso, ficou bravo. Um padrão inatingível de santidade que é exigido e que muitas vezes desemboca em lamentáveis suicídios. Aconteceu recentemente, presidente Venceslau, um pastor da presbiteriana, do qual não suportou, provavelmente, ao que parece, não suportou a carga de exigência que a igreja colocou sobre ele. Então, misericórdia, porque nós temos que restaurar com brandura e nos livrar do peso que é antibíblico de sermos perfeitos. Nessa vida não atingiremos a santidade absoluta, não seremos perfeitos. Sempre seremos surpreendidos em alguma falta, maior ou menor. Não significa que não devemos vigiar, tomar cuidado, fugir de qualquer tipo de coisa que nos faça cair, nos esforçar ao máximo. Mas o fato é que é assim que será. Precisamos então, diante dessa verdade, nos restaurar uns aos outros com mansidão. Então, o primeiro conselho de Paulo, para sairmos melhor como igreja dessa pandemia. Nossa igreja surgiu já no meio da pandemia quase. Então nós precisamos sair na outra ponta melhores. E para isso precisamos restaurar com mansidão. Você precisa ser uma pessoa que age para restaurar e não para destruir. A igreja precisa de pessoas que agem com a verdade em uma das mãos e com a brandura na outra. Verdade em uma das mãos, brandura na outra. Equilíbrio, mansidão, não agressividade. Haja para construir e não para destruir. Primeiro conselho do apóstolo.
Segundo, continuando o texto aí. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com brandura. Agora o segundo conselho. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. A pandemia, esse tempo de pandemia, revelou como o nosso coração é vulnerável, sujeito às circunstâncias, presa fácil. E o conselho do apóstolo vem bem a calhar, porque é cuide-se. No caso aí, cuidado durante o processo de restauração do seu irmão. E a pergunta é, por que a Bíblia então, por que Paulo, o apóstolo experiente, recomenda que nós devemos tomar cuidado ao restaurar alguém? Porque a Bíblia já está mandando restaurar. E por que ele fala que tem que tomar cuidado? Se nós estamos cumprindo justamente a vontade de Deus nesse processo. A resposta é que devemos tomar cuidado pelo mesmo princípio que um salva-vidas toma quando vai resgatar alguém que está se afogando. Se vocês repararem, vocês vão perceber que o salva-vidas, quando vai resgatar alguém que está em situação de afogamento, ele jamais se aproxima da pessoa. Ele faz de tudo para não se aproximar. Inclusive o Manual dos Bombeiros, fiz questão de ler, recomenda que, se possível, resgate fora da água. Mas numa situação de praia, o salva-vidas vai com uma boia que tem uma corda, não é isso? Para lançar para a pessoa. A recomendação é que ele fique a 2 metros de distância dessa pessoa. Por que isso? Porque existe chance real dele se tornar a vítima junto, de morrerem abraçados durante o socorro. Então o primeiro alerta, o primeiro princípio é para o socorrista: verifique se a situação de socorro não coloca a tua vida em risco demasiado, porque se colocar, você não tem a obrigação de salvar. Segundo, se for socorrer, se é uma situação que é possível socorrer, você deve fazê-lo com uma distância segura. Então vamos transportar o exemplo. A pessoa está depressiva, nada está bom para ela, está ansiosa, reclamando da igreja, reclamando de todo mundo, reclamando da luz, reclamando da fumaça, reclamando da câmera, do horário do culto, dos irmãos, da célula, da família, do emprego, da vida, de Deus. A pessoa está assim, quando está depressiva. E você vai, claro, tentar ajudar essa pessoa. E aí você ouve por 3 horas a reclamação dessa pessoa. A hora que você volta para a sua célula já não está mais legal como estava antes. Já não é mais aquilo que você achava. Já o seu líder já colocou um versículo ali fora do contexto e você já torceu o nariz. Não é mais legal. O café já estava morno no final da célula. Percebe? Você ficou no lugar da pessoa que você foi ajudar. Você não manteve uma distância segura para ajudar. Você ficou no lugar dela, porque você comprou a visão dela. Pelo menos em parte. O que é suficiente para daqui a pouco isso enraizar no seu coração e você está no mesmo lugar que ela. Cuidado quando for ajudar alguém que está se afogando. Não estou dizendo para não ajudar, eu estou dizendo que você tem que tomar as precauções devidas. Manter a distância segura. A distância que eu quero dizer, obviamente, né, irmãos? Figuradamente, a distância emocional para isso. Você não pode ficar no mesmo lugar que ela, senão você não tira ela do lugar que ela está. No segundo encontro você está pior que ela, a pessoa está te ajudando. A hora que você volta para ajudar de novo, é ela que está te aconselhando. Pô, mas também não é assim, pô, né? Você está colocando um quadro para mim que também não é desse jeito. O depressivo está te orientando, está te aconselhando, porque você ficou num lugar pior que ele. Então cuidado, isso é real. Segundo exemplo muito clássico, situação de divórcio. Membro da célula está se divorciando. O casamento está complicado. E a mulher chama o líder, ou o homem chama a líder para aconselhamento. E aí os dois chegam na conclusão que o divórcio é bom para todo mundo. Muito comum.
Por isso a recomendação é nunca fazer atendimento sozinhos dessa forma. Porque a chance de acontecer algo que não deve acontecer é grande. Não é porque você está cumprindo a vontade de Deus em aconselhar que nada vai acontecer. Existe uma possibilidade real de você sofrer essa tentação. O apóstolo diz: cuidado, cuide-se para não ser tentado na mesma tentação de quem você está restaurando. Mas o conselho então para sairmos melhor: cuide-se para que não seja tentado. Trate aquele que está se afogando com cuidado, para que você não morra junto com ele no pecado dele. Cuide uns dos outros, mas cuide-se de si mesmo. Terceiro ponto. Terceiro conselho do apóstolo: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Percebemos claramente nos atendimentos que a pandemia revelou o nosso coração individualista. Muito embora tenha havido muitas manifestações de solidariedade por aí, mas na primeira notícia que ia faltar álcool gel, todo mundo estocou. Então, nós temos um coração individualista. E a comunidade, igreja, é a comunidade da cruz, de celebração pelo que aconteceu na cruz do Calvário. E é próprio da comunidade, da igreja, em geral, carregar os fardos uns dos outros, que é um remédio contra esse individualismo. Nós precisamos lutar contra isso. E Paulo diz: carregue os fardos uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. O que é essa lei de Cristo? É justamente levar o fardo pesado que o outro tem, como Cristo fez. Porque Cristo levou o nosso fardo pesado do pecado para sempre. Ele carregou para sempre. Esse fardo pesado que nós não tínhamos condições de carregar, Jesus carregou em nosso lugar. O Salmo 80 diz: bendito seja o Senhor, que dia após dia carrega os nossos fardos. Graças a Deus por Jesus, que dia após dia leva os nossos fardos. Essa é a lei de Cristo. A sua lei é a sua própria atitude. É o que ele praticava. Ele foi esmagado, ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, que nos trouxe a paz, estava sobre ele no Calvário. E pelas suas pisadas de dor, nós somos aliviados para sempre. O peso do pecado que nos separava eternamente de Deus foi retirado das nossas costas, porque um homem decidiu carregá-lo e nos aliviou para sempre. E como que isso se aplica então entre nós? Estamos falando de uma relação de Deus para nós e de nós para os nossos irmãos. O que é cumprir a lei de Cristo? É morrer para que o outro viva. É sacrificar-se para que o outro tenha uma vida melhor. É lutar para que o outro tenha a vida que você sempre sonhou. É dar o céu ao seu irmão que merecia o inferno, na verdade. Porque é isso que Jesus deu para nós. Merecíamos o inferno, mas Ele nos deu o céu. É dar perdão àquele que merecia a correspondente vingança. E a pergunta que eu faço a cada um de nós aqui, inclusive a mim mesmo, porque não pensem que eu não fui ministrado antes. Ontem levei a devida advertência pastoral ao montar essa mensagem. A pergunta que eu faço para nós todos, que Deus faz a nós: você tem de alguma forma carregado o fardo do outro? Deixa eu ser mais específico. Você conhece, sabe, me dizer agora a necessidade de alguém da sua célula, da igreja, da sua família? Qual é a necessidade que ele tem, seja qual for? Seja necessidade material, espiritual, emocional? Você sabe dizer? Se você não souber dizer agora, nesse exato instante, na ponta da língua, é porque você não tem carregado o fardo uns dos outros. Nós precisamos conhecer, irmãos.
Nós não podemos ter uma célula em que o irmão não tem o atacante da frente no dente, na boca, e nós não fazemos nada para fazer o implante dentário no irmão. Não tem cabimento. Nós não podemos ter uma célula, como disse Tiago, em que alguém está passando necessidade, paz do Senhor, até a próxima. E a pessoa não tem o que se alimentar em casa. Ou então a pessoa está chorando, está depressiva, e você manda a pessoa embora, não bate um papo com ela no final da célula, não socorre. A pessoa tem uma dúvida na célula teológica e você não tira a dúvida dela. Ou seja, você não serve o copo d'água se você fizer assim, agir dessa forma. Carregar os fardos uns dos outros é cumprir a lei de Cristo. E o apóstolo, o contexto do texto, o fardo aqui é a questão dos erros em que somos surpreendidos, é o pecado. Os pecados da igreja, irmãos, de nós todos, as nossas falhas, dificuldades, necessidades, e inclusive os nossos pecados mesmo, devem ser carregados por todos. Todos devem carregar o piano. Todos. O pecado do seu irmão é da sua conta, no sentido que você deve ajudar a carregar. Não no sentido que você é curioso e você quer simplesmente saber. Nada pior que quando alguém pergunta se você está bem e você responde e a pessoa simplesmente não fala nada para você, não toma uma atitude, não diz sequer, olha, vamos orar por isso. Nada pior do que isso. Então nós precisamos aprender com Jesus, que disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quem está cansado, põe em mim o fardo pesado, e eu colocarei nele o fardo leve. Bendito seja o Senhor que dia após dia carrega as nossas cargas. Davi talvez sequer soubesse, teve a revelação completa desse versículo, mas ele bem falou: bendito seja o Senhor, que todos os dias carrega o nosso peso. Terceiro conselho do apóstolo para sairmos melhor dessa pandemia, então: cumpra a lei de Cristo, carregue os fardos pesados uns dos outros, porque se fizermos isso vai ficar mais leve para todo mundo. Amém? Não seja individualista. Quarto ponto: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. A pandemia revelou o nosso coração vaidoso, nossa vaidade. Vimos aqui algumas ministrações atrás sobre o texto de Salomão, em que ele diz que tudo é vaidade. E vaidade significa juízos equivocados de si mesmo e da realidade. Algo que é em vão, daí o termo vaidade. O professor Clóvis de Barros, ele dá uma definição interessante de vaidade. Ele diz que o vaidoso é um ignorante de si mesmo. Ou seja, ele não conhece si próprio, desconhece si próprio. Ele vive algo que ele não é. Ele faz um juízo equivocado de si mesmo. E a pergunta que Deus nos faz hoje é muito direta, cortante. Quem é você? É uma pergunta dificílima de responder. Quem é você, verdadeiramente? Sem as máscaras sociais, os papéis sociais, as profissões. Sem as religiosidades, quem é você? Verdadeiramente, na sua essência. Aquela pessoa que só você sabe que é. Mais ainda, existe uma pessoa em você que só Deus sabe que é. Sabia disso? O salmista orou: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, Davi estava admitindo que poderia haver pontos cegos, e existem mesmo, que nem nós conseguimos enxergar que nós somos. Já se fez essa pergunta, quem é você? E teve a coragem de pedir a Deus que sondasse, que iluminasse as partes escuras, os porões do nosso coração? Difícil olhar para isso, mas precisamos fazer. Então hoje, assuma quem você é
e abandone a vaidade de uma vez por todas. Abandone os juízos equivocados de si mesmo, para o bem ou para o mal. Se você é um adúltero, assuma. Se você é um fracasso, assuma. Se você mantém relações sexuais ilícitas, fora da palavra, assuma. Se você é um mentiroso, um mau caráter, assuma. E se você é bom em algo, assuma também. Se você tem qualidades, assuma-as também. É hora, irmãos, de nós tirarmos a nossa mania que pegamos do nosso primeiro pai, Adão, e pararmos de nos esconder com as folhas de figueira, que são as nossas justificativas que não colam diante de Deus, e nos revestirmos do Cordeiro sacrificado, e dizer como o apóstolo disse: eu sou o menor dos apóstolos, e nem era digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Cristo. Assumiu seus defeitos. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Assumiu suas qualidades. Então assuma quem você é, nas suas qualidades e defeitos. Seja uma pessoa inteira, porque Deus já sabe quem você é. Não importa que os outros saibam. Quando eu escrevi o meu livro, as pessoas questionaram: mas você vai colocar aí o teu pecado dessa forma no livro? Eu falei: Deus já sabe. Pouco me importa quem vai saber. Eu já assumi a minha responsabilidade. Eu já entendi que está completamente errado o que eu fiz. Jesus disse: negue-se a si mesmo. O que não quer dizer, é bem diferente de negue-se à realidade. Negue a realidade na sua frente. Negue-se a si mesmo não é negue a realidade que você vive. Negue-se a si mesmo é rejeitar aquilo que não presta em você. Não é negar a realidade. A vida que vale a pena, irmãos, é aquela que você reconhece, assume quem você é, as suas limitações, e a enfrenta pela graça de Deus. E a vida que vale a pena também é aquela que pela mesma graça você assume e vive as suas qualidades que Deus te deu, os dons que Deus te deu, como fez o apóstolo. Reconheço que fui um assassino, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, agora eu sou um apóstolo. E ele chega a dizer: e ninguém me moleste, ninguém me encha a paciência, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Não me venha querer jogar na cara o meu passado, ou os meus erros, porque eu já os assumi, e nem era digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Isso é humildade, reconhecer exatamente quem você é. Perceba aqui uma outra situação muito comum dentro da igreja, que revela o coração vaidoso. Então, sou um cristão e sou casado, logo tenho que ter um casamento perfeito. Então, duas premissas, né? Sou um cristão, sou casado, conclusão, tenho que ter um casamento perfeito, porque afinal de contas Cristo habita em mim. Afinal de contas eu sou um exemplo para milhares, para minha célula, para os jovens. Então não pode ter nada errado no meu casamento. E aí o que você faz? Você obviamente não vai ter um casamento perfeito, ninguém tem. Problemas surgirão. E aí você começa a postar no Facebook uma vida que você não tem. Uma vida perfeita, que as pessoas invejam, mas na verdade a sua casa é um inferno, um pé de guerra. Ao invés de você negar a si mesmo, morrer para que o teu cônjuge viva, você nega a realidade e posta no Facebook a realidade que você queria. E aí, ao negar a realidade, você se torna um fracasso, inclusive diante de Deus. Você já sabe que é um fracasso o seu casamento, mas aí você se torna um fracasso diante de Deus, você não confessa. Você prefere postar uma ilusão, viver uma vida de vaidade. Isso não tem propósito nisso. Deus não espera isso de você. Nós precisamos reconhecer, assumir. Negar-se a si mesmo não é negar a realidade. A cruz de Cristo deve produzir pelo menos
duas situações de nossa identidade. Devemos negar a nós mesmos naquilo que Deus condena, naquilo que é pecado, naquilo que está em desacordo com a Bíblia, e devemos assumir, afirmar em nossa identidade aquilo que Cristo é. É o que o apóstolo fez. Eu não era digno de ser chamado nem apóstolo, porque eu era um perseguidor, eu era um assassino da igreja. Como que agora eu posso ser chamado apóstolo? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Deus me colocou lá e eu assumo essa qualidade e essa função e esse dom com todas as forças que eu tenho. Essa é a vida que vale a pena. Então assuma hoje quem você é, porque você tem defeitos e tem qualidades. Negue-se a si mesmo e nunca negue a realidade. Esse é o quarto conselho do apóstolo. Quinto, caminhando para o fim. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A pandemia revelou o nosso coração acomodado e muitas vezes medíocre. Depois de assumir quem você é, de se autoexaminar, de olhar para você e reconhecer sem folhas de figueira quais são os seus defeitos, então aí nós poderemos crescer sem nos comparar com ninguém. Crescer apenas nos comparando consigo mesmo, conosco mesmo. A doutrina do crescimento, ela é bastante negligenciada no meio cristão, mas ela existe. O apóstolo disse: desenvolvam a sua salvação. A todo momento, a palavra diz que nós devemos frutificar onde Deus nos plantou. Então você não foi chamado para ficar do mesmo jeito que estava. Só que a régua desse crescimento espiritual nunca deve ser o outro, a medida. Os nossos olhos devem estar fixos apenas em Jesus e não na lateral. Comparar-se consigo mesmo é necessário. Porque, como disse C.S. Lewis, se você não é o pior pecador que você conhece, então você deveria conhecer melhor a si mesmo. Porque certamente você é o teu pior inimigo. Porque você tem que vencer a sua tentação, não é a tentação do outro. Você tem que vencer o teu pecado, não é o pecado do outro. Você tem que vencer a tua tristeza, não é a tristeza do outro, é com você a questão. A régua que Deus está medindo é somente em comparação a você mesmo. Graças a Deus por isso. Imagina ser medido pela régua do apóstolo Paulo? Eu não gostaria. Mas graças a Deus que há justiça, porque Ele nos mede de acordo com as nossas dificuldades, qualidades e defeitos, com as nossas limitações. Então a régua tem que ser você mesmo na questão do crescimento espiritual. Então, quinto conselho: cresça em comparação consigo mesmo. Derrube a você mesmo e não o seu irmão. Sexto e último para finalizar. Pois cada um deverá levar a própria carga. A pandemia revelou nosso coração irresponsável. Irresponsável no sentido de não assumir as responsabilidades que temos. Pois cada um deverá levar a própria carga. Aí você me pergunta, será que tem contradição desse versículo com o que lemos há pouco, no verso 2? Porque no verso 2 o apóstolo diz: levem cada um os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. E agora ele diz: pois cada um deverá levar a própria carga. Como que a gente resolve isso? Na pesquisa que fiz, as palavras no grego aqui são diferentes, mas do ponto de vista do texto literal não faz muita diferença uma na outra, porque as duas são usadas em contextos diferentes, então não dá para resolver a interpretação pela questão da gramática. Então tem que ser pelo contexto. E o que o contexto nos diz? O contexto deixa muito claro. Porque muito embora as palavras não sejam substancialmente diferentes, essa última que o apóstolo usa, a palavra peso aqui, ela está ligada a um peso que na verdade ele está ligado a uma carga individual, como se fosse, por exemplo, uma mochila, uma bolsa. Então uma mochila você consegue até carregar em dois, mas ela foi feita para carregar sozinho. Ela é preparada para isso. Da mesma forma uma bolsa.
Então, por isso que a tradução na sua Bíblia está, a própria carga. E como que a gente resolve isso aqui então? O ponto é o seguinte: você pode, nas suas dificuldades e nos seus pesos, nas suas cargas, pode e deve ser ajudado pelos irmãos, pela igreja. Só que você precisa ter a plena consciência que a carga é tua. A carga não é do outro. E isso é um problema, porque o que mais tem hoje são pessoas cansadas, loucas, para colocar a carga delas nas suas costas. E você também está louco para colocar a sua carga nas costas dos outros. Então o apóstolo diz: levem os fardos pesados uns dos outros e cumpram a lei de Cristo. Mas saiba vocês que a carga é sua. Ela foi feita por Deus, é uma mochila que Deus fez para colocar nas suas costas. Ela pode até ser carregada por dois, mas ela é própria para você. A carga é sua, é intransferível. Existe uma responsabilidade pessoal diante de Deus que é intransferível. Cada um levará a sua própria carga e será julgado individualmente. Isso é importante no nosso contexto, porque tem pessoas, irmãos, que são impastoreáveis, se é que existe essa palavra. É impossível pastoreá-las. Porque você ajuda, carrega, chora, gasta, aconselha, gasta tempo, dinheiro, energia, mas a pessoa está sempre na mesma e sempre reclamando que ninguém faz o suficiente para ela. Conhece pessoa assim? É comum. Mas sabe por que essa pessoa pensa assim, que ninguém faz o suficiente? É porque ela não entende que a carga é dela. Ela não assume a responsabilidade. Ela parou no verso 2, que tem que carregar o fardo pesado um do outro. Mas ela não entendeu que tem uma carga que é dela, que ela tem que carregar sozinha. É preciso compreender, irmãos, quando alguém te ajuda, que a pessoa está te ajudando, mas a carga é sua. Deus colocou. Aquele que quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz, a sua própria cruz, e me siga. Jesus disse que cada um tem a sua própria cruz para carregar. Simão de Cirene, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Jesus não aguentava mais carregar a cruz. O soldado romano chama Simão de Cirene para carregar a cruz de Jesus. Simão de Cirene ajuda, mas ele foi crucificado no lugar de Jesus? Não foi. Porque se fosse, nada adiantaria. Mas a cruz era de Cristo, não era de Simão de Cirene. Ô Simão, já que você carregou até aí, aproveita aí e seja crucificado no meu lugar. Jesus nem passou pela cabeça de Jesus isso. Lógico, porque ele veio para aquela hora. Ele sabia o que ele estava fazendo, carregando os pecados do mundo. Então existe uma carga, uma cruz que é nossa. O nosso Salvador carregou uma cruz, vestiu uma coroa de espinhos. Não deveríamos esperar coroa de flores, como disse Lutero. Existe uma carga. E essa carga individual, ela é algo muito positivo. O Ministério do Louvor pode subir, por gentileza. É muito positivo, porque ela é um chamado de Deus à responsabilidade pessoal de cada um. Existe uma carga que é sua, uma responsabilidade que é sua. Isso quer dizer, em outras palavras, que Deus espera de nós, de cada um de nós individualmente, uma resposta individual para cada desafio da vida que enfrentamos. Isso é muito importante porque nos faz únicos. Só eu posso ser o pai da minha filha querida, amada, Gabi. Só eu posso ser. Só você pode ser o pai do seu filho. Ninguém mais pode, a igreja não pode, a escola não pode. Só você pode executar o trabalho que você faz da forma como você faz. Muito embora o mercado de trabalho admita substituir profissionais, mas só você faz do jeito que você faz. Só você é você. Não existem digitais iguais no mundo inteiro, em nenhum momento da história, nem mesmo em gêmeos idênticos. Porque cada um tem a sua própria carga para carregar. A sua carga de alegria, a sua carga de tristeza, a sua carga de vitória e de derrota é sua. Que Deus preparou para você de antemão, para que você caminhasse nela. Se você, presta atenção, irmãos, pode se colocar em pé.
se você não assumir a responsabilidade da sua carga, presta atenção comigo. Se você não assumir a responsabilidade da sua carga, se você continuar esperando que outros carreguem no seu lugar a carga que é sua, você será sempre o mais infeliz da história do cristianismo. Sempre. Aquele que quer ter vida abundante nessa terra, precisa estar disposto a perdê-la. Quem quer ganhar a sua vida deve perdê-la, disse Jesus. Você precisa chegar a um senso de responsabilidade tão grande, tão vivo em você, que você esteja disposto a viver uma vida e amar uma vida que você não queria. Porque no final das contas, sabe de uma coisa? Ninguém nessa vida tem a vida que realmente queria. Por uma razão muito simples. Nosso destino final não é aqui. Nós não fomos feitos para viver eternamente aqui. Nunca vai estar bom o suficiente. Entenda isso. Mas se você compreender e assumir sua responsabilidade e compreender que no mundo inteiro só você pode fazer o que você foi chamado para fazer por Deus, aí você terá uma vida que vale a pena. Você terá uma vida que todos olharão e verão algo diferente em você. Você vai dizer como o apóstolo disse. Ele assumiu a vida dele nas mãos e disse: o fardo é meu, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu fui um assassino, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Se você fizer isso, você vai ser feliz. Você vai ter uma vida que vale a pena. E por favor, seja feliz. Sexto conselho então, precisamos ser uma igreja que assume a responsabilidade da própria carga. Amém? Vamos orar mais uma vez, curve sua cabeça, pastor. Obrigado, Murilo. Glória a Deus. Quantos foram abençoados, digam amém. Aliás, o Murilo cresceu, né? Palavra, irmãos. Que bênção. Obrigado, Murilo. É bom quando a gente se esvazia e deixa o Espírito Santo. Antes de eu orar por você, eu quero só fazer menção disso que ele finalizou, dizendo: ninguém tem a vida que desejava ter, porque o nosso destino não é aqui, queridos. Não chegamos no destino ainda. Essa semana eu ouvi rapidinho, tá? Mas essa semana eu ouvi uma história e eu acho que ela calha muito com o que o Murilo pregou. Essa semana eu ouvi de que um casal de missionários velhinhos, depois de 35 anos de missões fora do país de origem, depois de 35 anos servindo a Deus, os dois velhinhos já, eles decidem voltar para casa. O tempo deles da missão em que eles tinham sido enviados findou. Então eles voltaram, e quando eles estão voltando, eles vieram de navio. Você deve conhecer a história, né? Alguns devem conhecer. Eles estão chegando então no cais e eles estão assim com muita expectativa de que a família, os amigos de 35 anos atrás, os filhos que ficaram, iam recebê-los assim com uma festa e uma alegria grande. E eles então estão chegando no cais e eles veem, já perto de descer do navio, eles veem que tinha umas bexigas, algumas coisas lá, e eles disseram: olha, vai ter uma festa para nós. E eles estavam todos animados. Então eles, quando aportam, eles veem que a festa não era para eles. Havia uma outra coisa acontecendo, e eles descem e mal foram recepcionados por um casal de filhos que tinha. O casal de filhos levou embora para casa. E aí o velhinho, ele ficou indignado, queridos. Um velho de 70 anos, indignado com Deus. Ele ficou indignado. Quando ele entra em casa, ele conversa com a esposa, ele está muito mal-humorado. E a esposa diz: olha, não estou entendendo essa reação sua depois de 35 anos servindo. E ele falou assim: olha, eu não acredito que nós servimos 35 anos fora de casa, chegamos em casa e não tivemos nenhum reconhecimento da família, pelo menos. Nem a família reconheceu. E aí ele ficou indignado. Ele estava de cabeça muito quente. Ele falou: olha, eu não quero conversa, eu preciso sair para esparecer. E ele saiu pelas ruas da cidade, que há 35 anos não pisava nelas. Ele foi andar um pouco, a esposa ficou em casa, triste com a atitude dele. E quando então ele volta para casa, a esposa tinha orado a Deus. E aí a esposa perguntou: você está melhor, meu velho? Ele falou: eu não estou bem. Você orou a Deus? Ela falou: eu orei. Ele falou:
O que Deus disse para você? Ela disse: Deus me disse que nós ainda não chegamos em casa. Sabe, queridos, nosso destino não é aqui. O Murilo pregou muito bem, falou a respeito das nossas responsabilidades. Nós às vezes estamos esperando algum tipo de bajulação daqueles que convivem conosco, porque nós achamos que toda a nossa glória tem que ser dessa terra, todo o nosso consolo tem que ser dessa terra, todas as nossas vitórias e troféus tem que ser dessa terra. Nós não chegamos em casa ainda. Nós ainda não chegamos em casa. Aqueles que estão sendo levados aí por uma série de circunstâncias, eles estão chegando em casa. Jesus, em João 14, ele diz: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Eu estou preparando um lugar para vocês. Vocês vão chegar em casa uma hora. Eu quero orar por você, querido. Eu fui muito abençoado por essa palavra, muito abençoado. Eu acho que o Murilo de fato está se convertendo. E Deus está usando ele com mais tranquilidade, E eu recebo essa palavra da parte de Deus pela vida do seu servo. E eu quero que você possa também receber nessa manhã. Abra suas mãos onde você está. Senhor, 6 princípios foram estabelecidos pela Tua palavra nesse texto, e o Teu Filho foi usado nessa manhã para nos ajudar a discernir cada um desses 6 princípios. Contextos dos quais, Senhor, vai exigir que nós possamos ser canais de bênção na vida do outro. Outros momentos dos quais vai exigir que nós possamos entender quem somos. E não devemos esperar nada além daquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Existem momentos que nós vamos chorar, Senhor, porque a nossa cota parte. Alguns, ó Deus, estão vivendo dias difíceis, dias de vitória, e nós sabemos que tudo isso está nas Tuas mãos. Por isso eu quero orar, Senhor, por nós enquanto família, enquanto comunidade, igreja. Debaixo dessa palavra e dessa convicção, Senhor, nós ainda não chegamos em casa. Enquanto nós não chegamos em casa, Senhor, enquanto ainda tem um trilho para que possamos caminhar, nós queremos declarar que esses princípios se façam vida nas nossas vidas. Que nós possamos ser a mão estendida, Senhor, àquele que está sendo restaurado. Ao mesmo tempo, Senhor, aquele que está sendo restaurado entenda que existe uma cota parte do que ele deve levar, o peso e a carga que o Senhor tem proporcionado. Senhor, coloca nas nossas costas cada mochila devida, e nós possamos, no nome de Jesus, Senhor, prevalecer sobre tudo aquilo que tem tentado nos desanimar. Senhor, obrigado por essa palavra que se torna um divisor de águas na nossa vida e na nossa casa, na nossa família e na nossa espiritualidade. Eu quero te abençoar nesta hora, e na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, ele possa te levantar com mão forte, ele possa te fazer compreender o momento em que você está vivendo, se é um momento de você ser restaurado e carregado pelos irmãos, ou se é um momento de você carregar alguém que está ao seu lado. Mais do que isso, se é um momento de você fazer os dois, ao mesmo tempo que está carregando o seu peso, você possa ajudar em auxílio o irmão carregar o peso dele com segurança e com a distância devida, para que emocionalmente você não seja destruído. Assim o Senhor te abençoe e te guarde nessa semana. O Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que a sua semana seja uma semana de vitória, uma semana de livramentos em todas as áreas da sua vida. Assim nós te abençoamos com essa palavra, na autoridade do nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém e amém. Amém, queridos. Uma excelente semana para você.